Olá pessoal, sou o professor Francisco Brown e venho conversar com vocês hoje sobre um fato muito interessante da história do Brasil, que foi no dia 24 de fevereiro de 1932, o Brasil determinou o direito do voto feminino. Então, o voto feminino no Brasil começou em 1932, e foi ratificado nas eleições de 1934. Então, a conquista do voto feminino aconteceu há exatos 89 anos que as mulheres passaram a ter o direito de voto, e isso foi, como eu disse, ratificado na Constituição de 1934. Já valendo para a eleição de 1934, onde, por exemplo, em Santa Catarina, foi eleita, melhor dizendo, a primeira deputada estadual do Brasil, que foi a professora Antonieta de Barros, nas eleições de 1934. Então, assim começou a se construir no Brasil essa cultura do voto feminino e da participação da mulher na política. Agora, também vale lembrar que ainda é uma participação muito pequena, até porque o Brasil é um país que tem as cotas de participação feminina nos partidos, mas que ela se restringe, por exemplo, a 10% da participação de candidatos em partidos políticos. 10% é a cota feminina. Então, a participação ainda muito pequena se comparada a outros países, como, por exemplo, a vizinha Argentina, onde isso chega a 15%. E há mesmo alguns países, como no caso do continente africano, onde, por exemplo, o parlamento de Ruanda tem 53% das cadeiras preenchidas por mulheres. Então, vejam vocês que interessante isso. É claro que o continente africano ele tem uma tradição política e econômica em muitos países, em muitas regiões, do matriarcado. Mas é bom nós entendermos que o Brasil ainda precisa amadurecer nessa questão, que é a questão da participação política da mulher, ter uma atuação maior, uma participação maior, inclusive nos partidos, nos cargos de decisão, nos partidos e, claro, que também em toda a sociedade, não é? Se faz ainda necessária essa discussão. Agora, o importante também é a gente saber que essa questão do voto começou há 89 anos com o início, com a promulgação do voto feminino no dia 24 de fevereiro de 1932. Então, essa trajetória da participação feminina na política, ela vem se fazendo desde então. Também é bom lembrar que o movimento feminista, principalmente na década de 1920, teve uma participação bastante grande nesse processo, não é? Então, hoje eu trago para vocês essa questão, os 89 anos do voto feminino no Brasil e os desafios de avanço que ainda se fazem necessários, não só na política, mas também nas demais áreas onde as mulheres precisam ainda conquistar um passo maior nesse sentido, pela sua competência, pela competência que tem e pela sensibilidade que se construiu no decorrer desses anos, onde se sabe que é necessário ter uma participação maior das mulheres nesse cenário, ok? Um grande abraço a todos e até mais!